Oi, gente! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais um Perguntas e Respostas com a Nath. Entrei um pouquinho atrasado, as pessoas também estão começando a entrar. Sejam bem-vindas. Meio-dia, terça-feira, e nós estamos aqui nesse momento, né, de perguntas e respostas. Está sendo tão legal, né, gente? As perguntas estão tendo... Ei, Pepe! Oi, Natália, tudo bem? Sejam bem-vindas. Vamos ter esse momentinho de perguntas e respostas. Já tem um monte de gente já me pedindo. Estão gostando demais desse momento. É muito bom, né, gente? De alguma forma, eu vou poder ajudar vocês. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria que vocês me mandassem as perguntas nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, porque assim eu vou conseguir ler as perguntas e responder. Se vocês mandarem as perguntas aqui nos comentários, eu não consigo ler. Então, se você tem alguma pergunta, manda para mim, que eu quero responder aqui ao vivo com vocês. Óbvio, gente, que aquilo que eu respondo, eu gosto sempre de enfatizar que aquilo que eu respondo é muito baseado no que eu creio, no que a palavra de Deus fala, né, no que eu sei que muitas vezes é diferente do que você pode ter aprendido, do que você pode estar vivendo. Eu sei que é assim. Mas eu queria convidar vocês a abrir um pouco o coração, né? Abrir o coração aí para novos conhecimentos. Afinal de contas, gente, se a gente quer ter novos resultados, a gente precisa ter novos conhecimentos. Já tem algumas pessoas aqui mandando pergunta. Deixa eu abrir aqui. Vamos para a primeira pergunta? Eita, essa pergunta eu recebo demais, gente. Como atrair o olhar do marido novamente após uma traição? Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu quero que vocês compreendam. E se vocês compreenderem a partir dessa ótica, vai ser mais fácil de você conseguir virar a situação que você pode estar vivendo no seu casamento. Ei, mãe! Mãe, eu acho que é melhor a senhora de São Paulo voltar para Brasília. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. Vamos desenhar todo o processo da traição. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A traição, gente, ela é o resultado de um casamento que pode estar vivendo uma crise. Então, o que acontece? É mais ou menos como um corpo, vamos gerar isso como um corpo físico. Quando eu tenho uma febre, o problema não é a febre que eu tenho, mas o que está por trás da febre que está gerando a febre. Então, olha só, uma das coisas que eu vejo, isso, gente, é um diagnóstico meu. Toda vez que eu vejo uma pessoa vivendo um processo de traição e que eu faço acompanhamento, que eu faço mentoria, de tudo que eu já vivi, tudo que eu já mentoriei, eu sempre chego a um resultado de que a traição, ela foi apenas o resultado de o que o casamento vinha vivendo. Nath, mas meu casamento era maravilhoso, eu estava super conectada com meu marido, estava tudo perfeito, tal. Gente, isso é 1%. 99% vem de um casamento que estava frio, de um casamento que já não tinha relação sexual, que não existia comunicação, que cada qual vivia a sua vida, né? Minha vida, minha vontade, tua vontade, meu dinheiro, teu dinheiro, linhas paralelas. Então, assim, linhas paralelas, gente, parece que vocês estão juntos, mas não estão, porque são linhas paralelas. Juntos é quando você cruza. Linhas paralelas, parece que nós estamos juntos, mas nós não estamos. E aí, o que acontece? Quando você vive uma vida dessa forma, um casamento frio, um casamento... a gente tem relação sexual a cada 2 semanas. O homem, na grande maioria das vezes, ele tem uma necessidade fisiológica maior de ter relação sexual. Então, quando você abre esse precedente, você abre também um precedente para uma pessoa aparecer e entrar nesse lugar. Então, compreenda que a traição, ela é apenas uma febre. O que é que você precisa diagnosticar? O que é que está gerando a febre? Ou seja, estou vivendo a traição.
O que é que eu preciso diagnosticar? O que está acontecendo atrás da traição que permitiu que a traição fosse uma realidade. Então, o que é que eu faço? Um exemplo, tá? Como que eu posso atrair o olhar do meu marido para mim após uma traição? Vamos dizer que você teve um filho, que você deixou seu casamento cair na rotina e esfriou seu casamento. Deixou seu casamento ficar frio, aquela coisa sem sal. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que resgatar os meus comportamentos de quando a gente namorava. Lembra quando vocês namoravam? Que você era carinhosa, que você beijava mais, que você desejava mais estar com a pessoa, que você fazia de tudo pra estar linda, pra estar com a pessoa, com seu cônjuge, na época que vocês eram namorados. Eu sei que poucas pessoas aqui casaram virgem, mas na época do namoro vocês tinham bastante relação sexual, o negócio era tão quente que você não conseguiu se guardar pro seu casamento. Então, é você repetir esse comportamento que você tinha no passado agora. Isso vai fazer com que você atraia de volta o coração do seu marido para você. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Uau, já foram mais de 30 perguntas. Meu Deus, vamos lá. Por que nem todos os casamentos são restaurados, uma vez que a vontade de Deus é a restauração de lares? Agora eu vou refazer e vou te explicar por que você tem essa ideia de que Deus não está restaurando casamentos. Não existe na Bíblia o desejo de Deus restaurar casamentos. Existe na Bíblia o desejo de Deus restaurar vidas. Por que casamentos não são restaurados? Porque vidas não são restauradas. Porque muita gente está focado na instituição chamada casamento, mas não está focado no indivíduo que constitui o casamento. Então, pessoas que não são restauradas não vão conseguir restaurar casamentos. Quando você entender isso, quando essa chave virar dentro de você, você vai perceber que existem muitas pessoas que não viveram seus processos de restauração, de transformação e por isso não tiveram um casamento restaurado. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as últimas perguntas. Gente, mas foi muita pergunta. Vamos lá. Gente, vocês não estão mandando pergunta, vocês estão mandando a vida de vocês, eu não vou conseguir perdoar. Olha aqui essa pergunta. É uma pergunta que é uma realidade, inclusive, na minha vida. Como fazer amor, ou seja, como fazer sexo quando não temos mais vontade depois dos filhos? Gente, existem duas coisas que fazem com que a mulher não tenha desejo sexual depois de ter filho, né? Principalmente logo em seguida que você tem filho. A primeira delas é cansaço. Nós estamos cansadas. Por que eu estou usando esse filtro? Porque se eu tirar esse filtro, você vai ver minha olheira vem até aqui. Então, nós estamos cansadas por uma rotina, né? Amamentar de madrugada, acordar. Então, nós estamos cansadas. Com o cansaço, o que acontece? Tempo livre que a gente tem, o que a gente quer fazer, gente? Dormir. A gente não quer fazer sexo, a gente quer dormir. Então, a primeira coisa é o cansaço. E a segunda coisa, gente, é o hormônio. A mulher, quando ela está amamentando, os hormônios delas está focado em encher o peito de leite, não é encher a vagina de lubrificação. Então, o que acontece? A mulher está cansada e sem lubrificação vaginal. É o que normalmente acontece com as mulheres quando tem filho pequeno, quando tem bebê pequeno. Então, o que acontece? A gente não tem desejo. Mas eu quero que você entenda que é de extrema importância você semear na vida do teu cônjuge, no sentido de satisfazê-lo. Por quê? Se eu satisfaço sexualmente o meu marido, com absoluta certeza, ele vai ter prazer em me satisfazer, por exemplo, cuidando do meu filho enquanto eu posso descansar. Ou ele vai me satisfazer me ajudando de alguma outra forma, sei lá. Meu marido, por exemplo, ele me ajuda pagando a babá para me ajudar. Ele me ajuda, às vezes eu estou muito cansada, ele diz, não, amor, vai descansar que eu fico com o bebê. Por quê? Porque ele também está satisfeito. E nós sabemos que o homem,
ele tem fisiologicamente muito mais desejo sexual do que a mulher. Então, entenda que às vezes quando você vai ter relação sexual com seu cônjuge, não é por um desejo ou uma vontade sua, mas um desejo de satisfazê-lo. E quando eu semeio, eu colho. Então, se eu semeio satisfazer meu marido, quando eu precisar, ele vai me satisfazer. Então, de fato, é um esforço, né? É para isso que existe lubrificante íntimo. Eu falo muito para as mulheres que do lado da cama tem que ter lubrificante íntimo, né? Não para ter relação sexual anal, mas para ajudar, porque às vezes a mulher demora realmente a pegar e a lubrificar e o cara já tá ali na ativa, então você usa o lubrificante para você não se machucar e para você também ter mais prazer. Então deixa ali no gatilho para que você viva esse momento e não desperdice. Aliás, gente, eu quero dizer para vocês que nos dias atuais, quando eu vejo um homem que tem desejo pela mulher, mesmo depois dela ter filho, e busca, para mim isso é um grande privilégio. E a gente não pode perder esse privilégio. Vamos lá para a próxima pergunta? Terminei noivado. Questão que ele queria rachar tudo, sendo que ele ganha mais que eu. Estou sofrendo com o término. Deixa eu te falar uma coisa. É melhor você sofrer com o término de um noivado do que você sofrer com o término de um casamento. Acredite em mim. Se no noivado, se no namoro, esse homem já está se comportando dessa forma, não se preocupe, que no casamento ele ia fazer era você pagar tudo. Entende? Só que o casamento não foi feito para isso. O casamento foi feito para sermos um só. No corpo, na alma e no espírito. Então, se já no noivado existe essa divisão, ou seja, divisão, duas visões, acredite, o Senhor te deu esse livramento. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Continue firme, porque Deus vai mandar para você um homem que vai te honrar, inclusive cuidando e pagando tudo para você. Próxima pergunta. Vamos lá. A outra mulher de 18 anos está grávida. Marido está indeciso. Ele vai se arrepender? Acredito que sim. Sabe por quê? Eu não conheço. Pode existir, mas eu não conheço nada que comece em pecado que dê certo. Toda vida que um relacionamento começa dessa forma, eu te garanto que ele não vai confiar nessa mulher. Eu te garanto que ele vai viver crises a despeito dessa criança. Ele pode nem ficar com você e decidir ficar com ela, mas que ele vai ser feliz e vai ser equilibrado e pleno com ela, não vai. Porque tudo que começa num erro tem como resultado erros maiores. Então descansa mesmo. Vamos lá para a próxima pergunta. Estou na fase do descanso. Às vezes me vem um pensamento de não querer mais voltar com meu marido. Isso é normal demais. Aliás, eu acredito que você só está no lugar de descanso quando para você tanto faz voltar como tanto fez. Aí é o segredo, aí é a chave. Quando você ainda fica muito escravo, será que ele vai voltar? Significa que você ainda não descansou. A gente, de fato, só descansa quando pra gente não necessariamente a gente quer voltar ou a gente quer continuar, entende? Essa é a chave, pode ter certeza. Que bom que você está nesse lugar. O que você acha do motel com o marido? Não consigo. Acho um lugar de pecado. Você está certíssima. Esposas não devem frequentar leitos que são cheios de mácula. Nath, mas hotel não é a mesma coisa? Não, não é. O motel, a gente precisa entender, gente, que tudo a gente precisa saber qual é o fundamento, né? Qual é o fundamento? Então, qual é o fundamento do motel? Por que ele foi criado? Para que ele foi criado? Então, ele foi criado exclusivamente para sexo ilícito, sexo fora do normal, para fantasias fora do normal. Ele foi criado, né? O conceito do motel
era esse. A criação dele foi para esse. Então, você imagina você deitar num leito que já passou tudo que você pode imaginar naquele lugar, né? Então, eu costumo dizer que ali é um ambiente espiritualmente demoníaco, né? E eu entendo por que você não se sente bem. Então, ao invés de você ir para um motel, chame seu marido para ir para um hotel. E mesmo assim, né? Eu e o Beto, por exemplo, quando nós vamos para hotéis, sempre que a gente entra no quarto, nós sempre oramos sobre aquele lugar. Senhor, abençoa esse lugar, abençoa essa cama, abençoa esse hotel com a tua presença, santifica esse lugar. Ah, Nath, eu posso fazer isso no motel? Vai para um hotel que é melhor, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Como lidar com os vícios do celular e TV do marido? A falta de atenção com os filhos. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa é uma grande maldição, que inclusive eu tenho amigas psicólogas e é muito interessante, porque elas disseram que hoje existe uma demanda enorme, inclusive clínicas que estão se especializando no detox de telefone. E eu confesso que é uma demanda quase que diária. Primeiro por quê? Porque casamentos estão sendo destruídos por acesso ilimitado de celular. Relacionamento de pais com filhos também. Então, todos nós estamos literalmente viciados em internet. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Se você está vivendo esse tempo, busque, né? Eu falo para vocês o que eu tenho feito aqui em casa. Eu busco fazer atividades que conseguem juntar toda a família de forma atrativa. Então, entenda, é mais ou menos assim. Às vezes eu monto um piquenique no meu jardim. Às vezes eu convido eles para ir para a cozinha cozinhar. Então, eu tento criar uma atmosfera agradável maior do que o prazer do celular. Então, que é fácil? Não é. Tem horas que meu filho diz assim, não, mas eu quero ficar jogando videogame. Aí eu dou comandos específicos, né? Porque eu, como autoridade, faço isso. E em relação ao Beto, eu, de fato, convido ele, né? Eu não fico cobrando, porque também tem isso, né? A gente fica, ai, que saco, você fica toda hora no celular. Não. Então, o meu comportamento não é cobrar, julgar, criticar. Eu chamo e digo assim, amor, vamos ter um tempo aqui com as crianças? Vamos jogar aqui alguma coisa? Vamos. Então, eu faço de forma atrativa, entende? É um convite atrativo e não um convite impositivo. É diferente, sabe? Então, a gente precisa ter essa condução com sabedoria para que a gente consiga trazer a família para essa unidade, tirar as pessoas desse negócio do telefone, né? Nath, marido traiu, perdoei, tenho buscado ao Senhor, muito sofrimento, agora que é o divórcio. Como agir? Deu divórcio, minha filha, deu divórcio. Vai lá no YouTube e assista meu testemunho. A gente acha que o fato de assinar uma documentação, assinar um papel, dar o divórcio é o fim. Gente, não é o fim. Acredita em mim, vocês estão vendo um testemunho de uma pessoa que assinou a documentação do divórcio e da separação. Já estava tudo decretado, isso não é o fim. Entende? Assim, eu aconselho muito mais as pessoas a não fazer confusão, né? Óbvio, é evidente que você não vai abrir mão, por exemplo, tá pensando no seu filho. Ah, Nath, meu filho tá passando fome. Não. Eu tô passando fome. Não. Mas eu evito fazer confusão. Por quê? Porque se você pensa numa possível restauração, quanto menos atrito, quanto menos confusão, melhor. Menos dor para todos. Mas não se preocupa não. Ah, Nath, eu perdoei, ele quer separar. Deixa ele separar. Quem está em pecado não discerne as coisas do céu. Então você que está em Deus, buscando a Deus, esteja plena nele. Plena nele. E quando você estiver plena nele, a documentação, a separação, assinar um papel, para você vai ser o de menos, tá? Vamos para uma próxima pergunta. Eita, a Tatiane mandou 10 vezes a mesma pergunta. Mulher, tu tava querendo mesmo a resposta, né?
uma dúvida que muitas pessoas têm. Meu marido está separado de mim há 3 meses, mas tem me procurado de 3 semanas para cá. Uma pergunta, eu vou ampliar um pouco mais essa pergunta. As pessoas me perguntam muito. Nossa, Nath, meu marido sai de casa, mas me procura para ter relação sexual. O que eu faço? Gente, eu vou falar para vocês o que Deus falou comigo. Se testificar no coração de vocês, se fizer sentido para vocês, façam. Se não, esquece. Uma vez eu estava tendo um tempo com Deus, fazendo um devocional, e eu li aquela passagem, eu acho que é na segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu acho, que diz assim, que a mulher, cheia do Espírito, ela ganha o marido sem palavras, mas no seu bom procedimento. Quando eu fui estudar mais a respeito disso, Deus falou assim para mim, você sabia que através da relação sexual você pode conquistar o seu marido de volta? E aí Deus foi me ensinando tudo. Então Deus falou para mim que a relação sexual é uma renovação de um pacto de aliança e que a mulher santa, através da relação sexual, ela poderia santificar o marido. Se ela estiver cheia do Espírito Santo, existe realmente a transferência da santidade para o cônjuge. Então, a partir daí, eu comecei a entender que a mulher, a esposa, ela deve sim ter relação sexual com seu marido, mesmo que ele esteja fora de casa. Por quê? Porque se ela está cheia do Espírito e ela tem relação sexual com o marido, o que é que ela faz? Ela passa para o marido a relação sexual, através daquela aliança, né, no ato sexual, o Espírito Santo. Porque se isso é uma realidade com demônios, por que não é a realidade com Deus? Né? Porque o homem, quando ele tem relação sexual ilícito, o que acontece com ele? Ele fica naquele processo de cativeiro, ele fica como se ele tivesse enfeitiçado pela mulher, né, do adultério. Por quê? Porque ele fez um pacto através do sexo com a amante. E um pacto fora da aliança do casamento, o que é? Um pacto demoníaco, é um pacto sexual, né, de pecado. Então, o que acontece? Se eu tenho relação sexual com meu marido, se eu me preparo, se ele me procura e eu vou lá, e na hora do ato sexual eu fico aqui na mente, Senhor, renova a minha aliança com ele, que o Espírito que está em mim passe para ele, que ele seja cheio do Espírito Santo, converte o coração do meu marido de volta para mim. Eu não vou ficar falando, né, gente? Mas se na mente eu vou ficar orando, pedindo a Deus que assim faça, eu creio que é possível um casamento ser restaurado. Então, eu tenho um negócio que é assim, se tem alguém que não pode ter relação sexual com meu marido, é amante. Eu posso ter. Então, por que não? Ele saiu de casa, não importa, ele é o seu marido. Porque o que Deus uniu não separe o homem. Né? E uma aliança que Deus faz, a gente não quebra. Então, eu acredito que você deve, né? Óbvio e evidente que você só deve também fazer isso se você não ficar na condição de vítima. Ele tá me usando. Eu tô tendo relação sexual com ele e ele está me usando. Se você for nessa situação, nessa condição, não vá. Agora, se você for estratégica... Oi, voltou. Se você vai sexualmente na intenção, você vai intencionalmente dizendo assim, cara, eu vou ter relação e a partir dessa relação eu vou reconquistar o coração do meu marido, a gente vai ter uma conexão de corpo, alma e espírito, o espírito que está em mim vai para ele. Se você for nessa situação, você vai ver que além de vocês terem prazeres extraordinários, você vai sim ter a conquista estratégica do céu para o seu casamento de volta. Vamos para mais uma pergunta, vamos lá. Eita, gente, só vou conseguir fazer mais uma resposta que meu telefone está descarregando. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que é muito comum no processo de restauração. Como lidar com familiares, pais e irmãos que não aceitam a sua restauração. Primeira coisa que você precisa entender é que quando houve a quebra do casamento, a crise no casamento, as pessoas que te amam, elas vão abraçar a sua dor. Então elas te viram sofrer, te viram chorar, te viram entrar em crise, né? E elas te amam. Pelo fato delas te amarem, elas não querem que você sofra de novo. Então, o que as pessoas fazem? Elas ficam com o pé atrás.
Fica mesmo. Elas ficam inseguras de você voltar ao casamento e ter problema de novo. Elas ficam com medo, né, de você sofrer. Elas ficam com medo do cara não ter transformado, não ter se transformado. Então, o que acontece? Elas vão ficar com receio e elas fazem isso por amor a você. Se você está preparada, curada, santa, né? Você está cheia do Espírito, você tem a convicção que Deus te deu a direção de que agora é o tempo de você voltar, fica tranquila, porque o próprio Espírito Santo vai convencer todo o seu oikos, todas as pessoas ao seu redor, todos os seus parentes, de que vai dar certo. Agora, se você está fazendo isso na força do braço, vai ficar complicado, né? Porque se você ainda não está preparada, se você não está ainda curada, santificada para viver a restauração, você está indo na força do seu braço, de fato vai ser difícil você convencer a sua família de que vai dar certo. Agora, existem situações que você vai precisar dar tempo e espaço. Existe. O que é tempo e espaço? Ok, eu vou viver meu processo de restauração com meu marido. Nossa mudança, nossa restauração vai gerar frutos. E esses frutos vão convencer os nossos parentes de que a gente fez a decisão certa. Então vai ser um trabalho um pouco mais árduo. Mas se você está sendo direcionada por Deus, vai dar certo. Acredite. Gente, não vai dar para eu continuar. Infelizmente, meu telefone está descarregando. Não acredito nisso. Mas olha só, quinta-feira à noite nós vamos ter mentoria com a Nath ao vivo. Vocês não vão só mandar essas perguntas, mas eu vou poder chamar vocês para estar aqui comigo. Essa live vai sim ficar salva aqui no IGTV. Vocês podem compartilhar com muitas pessoas e assistir ela de novo desde o começo. Tá bom? Vejo vocês quinta-feira. Beijo grande e até lá. Tchau.